Claro que precisa. Mano, o Thiago Neves cairia bem no Corinthians? Acredito que sim, Benja. Inclusive, o Thiago Neves é sonho antigo do Andrés, né? O Andrés já tentou em algumas oportunidades contratá-lo e quem não quis o Thiago Neves foi o Thiago Nunes. O Thiago Nunes, aí ele optou pelo Luan quando houve a possibilidade de consulta. Ele disse que o Luan era o jogador que ele gostaria de contar no elenco. E o Thiago Neves acabou não vindo porque o Thiago Nunes não fez nenhum tipo de esforço, vamos colocar assim, para que ele viesse. Mas que nesse meio campo do Corinthians ele jogaria fácil, isso daí é fato. Ô Hamilton, Thiago Neves cairia bem no Corinthians? É que surpreende, né? Ele não ter jogado no Grêmio com o Renato Gaúcho, né? São dois, Luciano também não jogou. São dois jogadores. E olha aí. São dois jogadores. Não entendi. Luciano também não foi aproveitado pelo Renato Gaúcho. No São Paulo ele tem feito gols. Então, outro jogador que não deu certo no Grêmio, que me chamou a atenção na época, também tinha sido o Diego Tardelli, né? E agora o Thiago Neves. O Thiago Neves cairia bem no Corinthians ou Hamilton? Ou o Sormani falou que cairia bem em um monte de clube aí no futebol brasileiro? O São Paulo não tem um camisa 10 também. A gente está lembrando, se a referência for o Thiago Neves do Fluminense, aí sim, ele cai bem em qualquer time brasileiro, né? Mas essa referência já não é... A referência já não é essa há muito tempo, né? Cruzeiro, quando ele jogou no Cruzeiro também já não foi o mesmo jogador que no Fluminense. Eu acho muito difícil o jogador ir ao Grêmio e não conseguir trabalhar com o Renato. Sinceramente, eu acho muito difícil. Eu acho que, sei lá, é quase impossível o cara não trabalhar bem com o Renato. Sinceramente, eu acho que o Renato é uma das pessoas de mais fácil situação para você lidar. É doce em lidar com as pessoas, é conhecedor do futebol, enfim. Sabe, eu acho difícil o jogador ir trabalhar com o Renato e não dar certo, porque o Renato não aproveitou. Eu acho que o jogador que não aproveita a oportunidade de trabalhar com o Renato. Porque eu acho que trabalhar com o Renato deve ser uma das melhores coisas do futebol brasileiro. Pela pessoa, pelo jeito como ele conversa, como ele trata os jogadores. Não é o paizão Joel Santana, mas é um jogador, quase um ex-jogador que virou treinador, já virou treinador há bastante tempo, mas conserva ainda aquele conhecimento, aquela fase de jogador, aquela boleiragem com o atleta que ele dirige, enfim. Eu acho que é muito complicado o cara ir lá e não jogar. Eu não sei se ele cairia bem no Corinthians, não. Se for o Thiago Neves do Fluminense, em qualquer time do Brasil. Se for o do Cruzeiro para cá, acho complicado. Vai pegar uma Série B aí, um time de Série B, para continuar a carreira e tentar dar a volta por cima na próxima temporada. Ô, Pascoal, quais são as próximas bombas aí que o Andrés falou para o mês de outubro? Próximas bombas? A próxima bomba deve ser o acerto dele com a Caixa Econômica e com o Odebrecht. Essa é uma das bombas que ele deve apresentar. E a outra é o patrocínio da camisa, que ele está acertando com o mesmo grupo que vai dar o nome para a Arena, para a Neoquímica Arena, que deve girar em torno há uma discussão pelo período de 20 anos, o espaço que vai ser utilizado, essa é uma outra discussão, e também os valores estão sendo discutidos. Então, eu acho que essas duas cartadas são as próximas cartadas dele, ele que ontem voltou a confirmar o Duílio como candidato dele, da situação, para a presidência do Corinthians. Ele acha que resolvendo esses dois casos, da Caixa Econômica e da Odebrecht, que ele entende que vai resolver nos próximos dias e apresentar um novo patrocínio para a camisa, o que ele resolverá todos os problemas que ele se comprometeu e tem condições de eleger o seu sucessor no Corinthians. Olha, eu vou te falar, uma bate com a sua aí, é o acerto com a Odebrecht. Lá, esse também é uma das bombas que eu acredito que virá. A outra não é o patrocínio da camisa, porque o patrocínio da camisa já foi até divulgado, aí não é bomba. Eu acho, Sormani, mano, Pipo não tá, Hamilton e Pascoal, aí eu acho, é um jogador. Não, ele disse na mesma entrevista coletiva que ele apresentou ao estádio, ele disse que o Corinthians não fará contratações. Ele disse claramente, quando o Dan pergunta para ele, ele fala, não vamos contratar. Esse é o elenco do Corinthians até o final do ano. Mas
Mas o Andrés também falou que tinha que aprender mandarim inglês por causa do patrocínio. E todo mundo começou a especular. Falou isso, tá. Tem razão. Entendeu? Então eu acho, mano. Eu acho. O grande problema, Benja, é quem viria. O Corinthians ele vive numa dificuldade financeira muito grande. O elenco do Corinthians está com 3 meses de salários atrasados. Oi? Desculpa, vou te dar uma informação. Diga. Outubro é o mês que terá muitos jogadores brasileiros que estão na China com disponibilidade para voltar. Então. Essa informação eu tenho porque um dirigente de um clube grande que está contratando Deus e o mundo aí no futebol brasileiro falou para mim, outubro é o mês. Ou melhor, 2 dirigentes me falaram. Outubro é o mês. Então, Benja, mas quando a gente ouve uma declaração como essa, a torcida do Corinthians já começa com o Paulinho ou Renato Augusto. Então sempre os jogadores do Corinthians aí anseia com o retorno. Mas, sinceramente, Benja, o Corinthians ele vive numa dificuldade financeira muito grande. Diga. O Renato Augusto, pelo que eu ouvi, a possibilidade é 0. O Renato Augusto seria 0. Então talvez sobre para o Paulinho. Mas o Corinthians ele precisa fazer contas, Benja. Ele precisa fazer contas. Como é que você repatria um jogador que vem ganhando o que esses caras poderiam pedir? Porque por mais que ele fale, mas o novo contrato na China eu não vou ganhar igual no contrato anterior, porque agora na China existe o fair play financeiro também. Mas esses caras, quando resolvem voltar, inúmeras propostas acabam pintando também, em concorrência à sua. Por mais que ele goste do clube, por mais que ele tenha uma amizade com o presidente, o cara sempre acaba optando pelo valor financeiro também. Ele fala, pô, presidente, eu adoro o senhor, mas estão me oferecendo o dobro aqui, ó. Então você meio que, se não equiparar, você precisa chegar próximo, para que seja talvez uma proposta que seja viável também. Mas, sinceramente, Benja, jogadores, o Corinthians ele precisa, é fato. O Corinthians precisa ter protagonistas no time, coisa que ele não tem hoje. A não ser o Jô, a não ser o Cássio e o Fagner e o Gil. Mas é um protagonismo que hoje não tem aflorado tanto assim. A bola não chega no Jô, cara. O Jô ele tem que fazer milagres para ele encostar a bola, o pé na bola. O Corinthians precisa de jogadores que conduzam a bola para o ataque. Se viesse um Paulinho, se viesse um Renato Augusto, seria excelente, cara. Mas precisa realmente fazer contas. O Corinthians ele não pode meter o pé pelas mãos numa situação que a gente está falando de um ano atípico, que muitas receitas também estão bloqueadas. Você não tem hoje, por mais que o Corinthians não tivesse anteriormente também a arrecadação de uma bilheteria, porque as contas que o Corinthians tem do próprio estádio são revertidas para o pagamento do mesmo, mas outras receitas também caem, com relação a patrocínios, algumas outras receitas que poderiam pintar no clube não pintam. Então, tem que se analisar, mas quando o Andrés fala, geralmente costuma vir coisa boa assim. Ele disse, Benja, que no começo do mês pintará uma boa notícia, e no final do mês de outubro pintará essa bomba. Temos que aguardar. A bomba, talvez, no final do mês de outubro, pode ser algo relacionado. Verdade. Pode estar pintando alguma coisa aí, de repente, pode sair meu nome aí, candidato a presidente do Corinthians por uma 4ª via. Vamos ouvir aí o Ramiro. O Ramiro falou, você fala esse Rio? Eu fui fazer uma brincadeira um dia, ô Sormani, eu tive que me desmentir mesmo. Eu fui gravar aqui com o Benja, com o Danilo, lembra? Lá no... E aí na época pediram para entrar ao vivo, para dar um flash, eu estava ali onde faz a coletiva de imprensa, e o Edu estava saindo do Corinthians, e eu falei brincando, olha, eu tô aqui para falar que eu sou novo diretor de futebol. Pô, velho,